Boa noite. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe. Estou olhando aqui na tela como o meu cabelo está desarrumado. Puxa vida. Muita paz aos nossos corações. Cabelo desarrumado, garganta meio ruim, mas é assim mesmo. Estamos aqui para falar de Jesus. Estamos aqui para mais um tratamento, para mais uma reflexão, juntamente com a equipe do querido Dr. Klaus. E que Klaus, este amigo de todas as horas, um dos dirigentes do Caminho de Damasco, possa nos abençoar, nos fortalecer, nos ajudar. Muita paz aos nossos corações. Nós vamos então, como de hábito fazemos, a nossa prece, a nossa oração, para que a partir daí então, todos nós vamos aos poucos entrando no clima, entrando na sintonia e conectando com a espiritualidade amiga. Você sabe que o tratamento do Dr. Klaus, ele requer algumas posturas de quem está fazendo o tratamento. Se você quiser, isso é o mais indicado, você manda aí o seu nome, o endereço pelo chat, tem uma pessoa anotando, isso facilita a logística para os benfeitores espirituais, ou você simplesmente mantém-se em oração, mantém-se na sintonia, mantém-se conectado com a espiritualidade e a espiritualidade estará lhe atendendo, tá certo? É importante que a gente esteja fazendo a nossa parte para que o processo possa acontecer a contento, tá bom? Vamos lá então. Vamos fazer a nossa prece e em seguida vamos para a nossa conversa de hoje, tá bom? Vamos orar. Ao amigo Jesus, rogamos a sua paz e o seu infinito amor. Rogamos a Jesus a sua misericórdia para que possamos, dentro do nosso processo evolutivo, darmos conta de continuarmos, apesar dos desafios, apesar dos problemas, apesar das lutas que não são poucas. Ó Senhor, amigo de todas as horas, possa o Senhor nos proteger e nos amparar, para que consigamos caminhar dentro do objetivo maior, que é a nossa evolução, dentro do objetivo maior, que é a nossa necessidade de atingirmos um nível de consciência que nos permita, atingindo esse nível, vivermos de uma forma mais plena, vivermos de uma forma mais equilibrada. Protege-nos, Senhor. Ajuda-nos, querido amigo, para que tenhamos essa disposição e para que não venhamos a desistir no meio do caminho. Que assim seja. Muito bem, vamos lá. Outro dia, eu lia uma mensagem no Facebook que retratava de forma bem-humorada um diálogo de um paciente com seu psiquiatra. E o paciente dizia assim: doutor, os meus pais me deixaram de herança um punhado de loucuras e muitas mágoas. O que eu faço? Doutor, os meus pais me deixaram de herança um punhado de loucuras e muitas mágoas. O que eu faço? Resposta do psiquiatra: abra mão da herança. E às vezes na vida é exatamente isso que precisamos fazer: abrir mão de algumas coisas que nos fazem sofrer. Mas nos fazem sofrer porque estamos conectados àquilo, estamos conectados àquela situação. Freud dizia que nós temos uma tendência a repetir as situações que nos fazem sofrer. E parece algo um tanto que estranho, porque é que nós repetiríamos aquilo que nos faz sofrer. E nós repetimos porque temos uma história
uma história que não foi escrita exatamente por nós. A nossa história, incluindo aí o nosso período da infância, foi escrita de certa forma por outras pessoas. À medida que nós fomos crescendo, nós fomos ouvindo dos adultos, dos pais, dos avós, dos tios, expressões que nos marcaram, do tipo: você é incapaz, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai dar conta de ser uma pessoa boa, olhe seu irmão como é que é melhor do que você. Essas expressões foram marcando de tal forma a nossa alma, que quando nós crescemos, nós vamos repetindo padrões com base nessa história, nessa nossa história, que de uma certa forma foi contada por outras pessoas. Daí a expressão de Freud, na qual nós temos uma tendência a repetir as situações que nos fazem sofrer. Ora, qual é a saída? Desenvolvermos uma autonomia emocional. A partir do momento que desenvolvemos uma autonomia emocional, nós damos conta de conduzir a nossa vida, conduzindo-a com base na história que nós agora estamos escrevendo. É uma das propostas de uma terapia, seja qual for a terapia. Quando é uma terapia bem conduzida, o terapeuta vai nos ajudar justamente a encontrarmos a nossa autonomia emocional, para que através dela possamos escrever a nossa história, mas a nossa história, sem tanta influência das demais pessoas. E para quem para quem dizer assim, puxa, mas é difícil porque eu estava apegado àquela pessoa, eu estava apegado àquela situação, etc. e tal. Aí a gente recorda uma frase da escritora Clarice Lispector. Clarice Lispector tem uma frase que ela diz assim: ainda bem que há os outros. E ela nos convida a pensarmos nos outros. Haverá outros. Outros dias, outros sonhos, outros risos, outras pessoas, outras coisas. Então, não vá se fixando naquilo que não te faz bem. Vá buscando outras possibilidades. Nós sabemos que na prática isso não é tão fácil, mas é uma proposta adequada à nossa evolução. Tá certo? Bom, feito essa introdução, eu vou hoje ler aqui um texto que é um texto inédito. O espírito José de Moraes, através do nosso intermédio, escreveu um livro agora, entre dezembro e janeiro. Ele escreveu um livro que vai se chamar Novos Hábitos. O livro provavelmente vai ser lançado aí em julho, talvez agosto, e é um livro de mensagens. É semelhante a outros livros que ele já escreveu, Jesus no Teu Dia a Dia, Sopro de Esperança. Agora, José de Moraes escreve um outro livro, intitulado Novos Hábitos, com mais de 70 capítulos, nos ensinando a adquirirmos novos hábitos, nos ensinando como conduzir bem a nossa vida, coisa que não é tão fácil. E nesses capítulos, nesse livro, Novos Hábitos, tem o capítulo número 2, no qual ele intitula-se Autoquestionamentos. Autoquestionamentos. E nós, então, retiramos desse livro inédito, portanto, a mensagem é inédita. Ela vai constar no livro, mas nós vamos ter o livro só lá para julho ou agosto. Então, nós estamos aqui, vamos aqui falar um pouquinho sobre autoquestionamentos. E aí a gente vai ler o capítulo, a gente vai ler esta mensagem e a gente vai explicando o que é que o Espírito, o que é que José de Moraes estava querendo dizer, falando isto ou falando aquilo, tá certo? Vamos lá, então. Autoquestionamentos. Lembrando
que o autoquestionamento ele é muito importante, porque é o momento em que nós fazemos uma espécie de automonitoramento. Questionar-se, levantar questões sobre as próprias atitudes, sobre os próprios pensamentos, sobre as nossas emoções, é extremamente significativo, porque a partir daí nós vamos conseguindo delinear melhor quem somos, ou o que está por detrás de certas emoções, qual é a intencionalidade por detrás de algumas atitudes. E nem sempre nós sabemos quais são. Essa é uma grande verdade. Aprendemos com a psicanálise, por exemplo, que quando nós temos uma reação desproporcional, quando temos muito ódio, muita raiva de uma situação ou de uma pessoa, ali pode estar existindo um sentimento de amor ou de desejo camuflado. Então, nós estamos ali, muitas vezes, externando um ódio que é desproporcional, porque aquela pessoa não nos fez algo tão grave assim para sentirmos aquele ódio. E, na verdade, nós temos ali um desejo escondido. O autoquestionamento, feito com critérios e principalmente com honestidade, nos faz enxergarmos melhor quem somos de fato. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Capítulo 2. Autoquestionamentos. Questionar é igual a inquirir, indagar, interrogar. Sabemos disso. Autoquestionar. Ato de questionar a si mesmo. Questionar, inquirir, indagar, perguntar. Autoquestionar, o ato de questionar a si mesmo. É preciso pensarmos no ato de se questionar, por exemplo, para darmos um exemplo, tudo o que nós vamos fazer, e Paulo já dizia, o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo, com essa expressão, estava dizendo o quê? Olha, eu posso tudo que eu quiser, eu tenho livre-arbítrio, mas será que me convém? Será que vai me fazer bem? Será que vai me ajudar? Será que essa atitude que eu estou pensando em tomar, que benefícios vai me trazer? O autoquestionamento pode me levar a esse tipo de reflexão. Então a gente precisa pensar sobre isso. E aí vamos para o texto, né? O autoconhecimento sem camuflagens, com o compromisso de respostas honestas, ajuda a aprimorar o processo de autoconhecimento. Veja, o autoconhecimento sem camuflagens, com compromisso de honestidade, de respostas honestas, nos ajuda neste processo. Porque, convenhamos, eu tento muito passar isto no campo profissional para os meus clientes, e é algo que a gente precisa aceitar, assimilar. Por mais que a doutrina espírita nos traga, através dos seus princípios, informações importantíssimas para a nossa evolução, por mais que um terapeuta lhe ajude, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, por mais que haja uma rede de apoio no seu processo de superação, de evolução, existe algo que você não pode transferir. Existe algo que vai depender única e exclusivamente de você, que é intransferível, que é esse esforço, que é essa demanda, que é essa perseverança, que é essa tomada de consciência que só pertence a você. Entendamos que tudo que está à nossa volta, as ajudas externas, e aí a gente pode considerar o espiritismo, se você for espírita, é claro, como um apoio fantástico para o nosso crescimento, e a própria terapia, seja qual linha for, Jung,
a psicologia positiva, a psicanálise, outras terapias alternativas, não importa. Todas elas vão contribuir, mas observe, contribuir. O seu desejo de querer, a sua maturidade, o seu esforço, tudo isso será decisivo no seu processo. A gente não pode transferir para um psicólogo coisas, mudanças que cabe a nós realizar. Então, isso é muito importante para termos um entendimento mais profundo sobre a nossa responsabilidade no ato de nos tornarmos pessoas melhores. Muito bem. Continua José de Moraes. Apresento algumas sugestões. Todavia, você pode acrescentar tantas quantas quiser e ampliar o exercício. Adequado, fazer a si mesmo as indagações sempre na primeira pessoa do singular. Ora, qual é a primeira pessoa do singular? Eu, a primeira pessoa do singular. E a gente tem que tomar cuidado com isso, às vezes usamos a primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? Aguinaldinho, qual é a primeira pessoa do plural? Qual é a primeira pessoa do plural? Olha só, vocês estão vendo como são essa meninada de hoje? Não sabe responder. Nós, Aguinaldo. Primeira pessoa do plural, nós, tá? É que o Aguinaldinho está aqui me ajudando a gravar hoje. Nós. Normalmente nós usamos essa expressão com o intuito, até inconsciente, de nos eximirmos de responsabilidade. Tipo assim, nós somos muito imperfeitos. Nós ainda estamos muito distantes da perfeição. Nós ainda fazemos muita coisa errada. Quem é nós? Quem somos nós? Quer dizer, não fica muito bem definido isso. Então, se você quer realmente evoluir, se você quer realmente melhorar, use a primeira pessoa do singular. Eu. Então, o José de Moraes, seguindo aqui o texto, ele propõe uma série de perguntas que a gente deve fazer a si mesmo. E ele recomenda que a gente coloque na primeira pessoa do singular. Vamos aqui, então, a algumas questões. Eu tenho me esforçado para viver segundo aquilo que acredito? Eu saberia definir com clareza quem sou? Eu sei silenciar diante da provocação? Vamos lá, vamos pegar essas três aqui. Vamos pensar a respeito. Vamos voltar para a primeira. Eu tenho me esforçado para viver segundo aquilo que eu acredito? Está aí um grande desafio. A gente observa que, normalmente, existe um abismo entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo. Eu, por exemplo, prego desprendimento, eu acredito e propago que nós estamos aqui só de passagem, que essa vida material não é a verdadeira vida, mas quando confrontado, eu sou aquela pessoa que vive correndo atrás de dinheiro, porque eu sou ganancioso e eu preciso acumular muito dinheiro, preciso acumular uma gorda conta bancária. Bom, eu estou dizendo uma coisa e eu estou fazendo outra. Então, essa é a primeira reflexão. Eu tenho me esforçado para viver segundo aquilo que eu acredito? Bom, se eu estou dizendo que eu estou aqui só de passagem, que a verdadeira vida não é essa, que nós estamos aqui para evoluir, o meu comportamento, no mínimo, deveria ser outro. A segunda pergunta que José de Moraes propõe eu sei definir com clareza quem sou? Quem é você? Essa é uma pergunta principal nesse objetivo de autoconhecimento. Inclusive, eu já fiz essa pergunta outras vezes, em outras situações, para a gente pensar. Então, vamos lá, vamos repetir a pergunta. Quem é você? Agora eu estou direcionando para você. Quem é você? Diga, não precisa dizer em voz alta.
Diga quem é você sem dizer o que você faz. Aí eu vou tomar uma água para você pensar. Quem é você sem dizer o que você faz? E ele propõe uma terceira pergunta. Eu sei silenciar diante da provocação? Eu sei ter uma postura madura? Eu sei compreender que a pessoa que está me agredindo, que a pessoa que está me provocando, em grande parte das vezes é alguém doente, é alguém enfermo, que não está em condições de entender o outro lado, que não está em condições de assimilar o que eu vou dizer. Em muitas circunstâncias da vida, o silêncio é a melhor escolha. E aí? Eu tenho conseguido fazer isto? Eu tenho conseguido ficar em silêncio para que aquela pessoa mais desequilibrada fale? Reflexão. Continuando. A assertividade está presente em minhas posturas e decisões? Quais são as minhas buscas? Busco exatamente o quê? A minha percepção sobre a vida é positiva ou negativa? É do nosso conhecimento, por exemplo, que alguém muito pessimista, muito negativo, dificilmente vai resolver os seus problemas. Porque quando nós assim agimos, nós atraímos para nós situações ainda mais dolorosas. A negatividade, o pessimismo, a má vontade, o mau humor, acabam nos adoecendo. Então a gente precisa fazer essa pergunta a nós mesmos. A minha percepção da vida é negativa ou positiva? A pergunta anterior também é muito importante. O que que eu tenho buscado? Pare para pensar, o que que você busca na vida? Você busca o quê? Você está buscando aonde? Qual é o seu objetivo? Em que você busca? Você busca nas pessoas? Você busca nas situações? O que é que você busca? Há pessoas, por exemplo, que quando você pergunta assim, o que é que você quer da vida? O que é que você espera da vida? Ela não sabe o que dizer, demonstrando ali uma escassez enorme de autoconhecimento. E aí ele continua: o meu padrão de comportamento é de alguém fleumático ou explosivo? Minhas atitudes são autênticas ou prevalece o desejo de agradar por causa da minha carência? Eu vou repetir essa pergunta, tá? Minhas atitudes são autênticas ou prevalece o desejo de agradar por causa da minha carência? Próxima pergunta. Em termos de evolução, já sou ou pretendo ser? Que nível evolutivo você está? Em termos de evolução, eu já sou ou eu pretendo ser? Lembrando algo que nós dissemos outro dia em uma das nossas palestras. Quando o indivíduo tem uma tomada de consciência, usando uma expressão antiga, quando cai a ficha, quando eu me dou conta de que a minha vida precisa ter um sentido, que eu não estou aqui à toa, que eu estou aqui para melhorar, para evoluir, pronto, há uma tomada de consciência. Só que aí, dentro dessa tomada de consciência, existem muitos níveis conscienciais, nos quais, à medida que eu vou evoluindo, como se fosse fases de um videogame, eu vou me tornando uma pessoa melhor e vou fazendo melhores escolhas. Então, mais ou menos assim, ó, pegando o exemplo do trabalho, eu dei esse exemplo outro dia no nosso estudo. Eu tenho um churrasco e uma atividade espiritual. Eu tenho uma evolução X. O churrasco e a atividade espiritual. Eu opto pelo churrasco. Aí eu melhoro um pouco. Eu vou evoluir um pouquinho mais. Eu tenho churrasco e atividade espiritual. Eu vou para o churrasco, mas fico a consciência pesada. Fico pensativo. Puxa vida, eu não deveria ter vindo. Eu evoluo um pouquinho mais. Tenho o churrasco e o trabalho espiritual. Eu já vou para o trabalho espiritual.
E aí o churrasco não vai me fazer falta. Então, a ideia é que a gente vá desenvolvendo níveis evolutivos melhores para que as nossas escolhas também possam ser as melhores possíveis. E aí José de Moraes termina as perguntas questionando, fazendo mais 3 questionamentos. Quem me conhece mais de perto me ama? Olha que pergunta profunda. Quem me conhece mais de perto me ama? Às vezes a gente acha que somos amados por todo mundo, mas quem nos conhece mais de perto não nos ama tanto assim. Tenho superado os meus vícios? Faço todo o bem que posso? Ou sou insuficiente nesse quesito? Vou repetir. Faço todo o bem que posso? Ou sou insuficiente nesse quesito? Tem uma frase atribuída a Alan Watts. Alan Watts foi um filósofo do século XX, onde ele diz assim: acordar para quem você é requer desapego em relação a quem você imagina ser. Acordar para quem você é requer desapego em relação a quem você imagina ser. Essa é a tomada de consciência. E a partir daí nós vamos galgando os níveis evolutivos. E a última questão é muito significativa. Será que eu faço todo o bem que eu posso? Será que eu não falto do centro por motivos que não precisavam de que eu faltasse? Quanto eu tenho me esforçado para contornar os impedimentos e estar na atividade espiritual? Todas questões muito, 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 muito importantes, tá certo? E aí José de Moraes termina o texto. Há uma grande probabilidade de não saber responder muitas das indagações. Tudo bem, insista, exercite, não desista. Seja um aluno aplicado na arte de se conhecer e se esforce e não se deixe esmorecer. Auto-questionar te ajuda, porque você deixa de caminhar a esmo, te facilitando o conhecimento sobre si mesmo. Vamos tentar mais um pouco? Não se preocupe, não ficará louco. Ao contrário, porque o desejo de saber e de se autoconhecer te possibilita o crescer. Crescer no sentido de evoluir, crescer no sentido de amadurecer, crescer no sentido de valorizar o ser e não o ter. E crescer para que mais maduro o bem possa realizar com menos possibilidade de errar. E aí a gente percebeu uma certa rima, né, nas palavras, porque o nosso querido nordestino também faz parte, participa desse livro, e ele, em muitos momentos, aí adentra os textos, colocando as suas rimas. Ele faz meio que uma parceria com o seu José de Moraes. O raciocínio é de José de Moraes e ele entra ali trazendo todo o seu espírito de alegria para os textos escritos pelo querido José de Moraes. Tá certo? Muito bem. Que maravilha. Lembrando que dentro em breve, no próximo final de semana, nós estaremos novamente lá em Ilhéus. Um abraço aos amigos de Ilhéus. Estaremos lá no Porto da Esperança com os queridos amigos. Vamos então para a nossa segunda parte. Esse é o momento em que o tratamento continua, tá? Não é um momento em que o tratamento começa a acontecer. O tratamento continua. O tratamento começou desde a prece inicial. É um momento em que a gente se concentra um pouco mais, é um momento em que a gente se conecta um pouco mais, é um momento em que a gente vincula-se com mais força, fé ao plano espiritual, tá certo? E aí a gente vai para essa segunda parte para podermos encerrar em seguida a nossa transmissão. A equipe espiritual já está trabalhando há muito tempo, a nossa equipe de médiuns está aqui de plantão,
e daqui a pouco a gente vai para a nossa mediúnica. Vamos então orar. Desejar, querer, é na verdade o primeiro passo de uma longa caminhada. Num primeiro momento do nosso processo evolutivo, precisaremos desejarmos sermos melhores. A partir daí, a nossa caminhada se fará de grandes dificuldades, muitos percalços, uma estrada que terá muitos espinhos, encruzilhadas, uma caminhada que contará com o sol escaldante das provações, as tempestades das expiações. Uma caminhada que tão difícil exigirá que muitas vezes paremos para respirar. Uma caminhada tão difícil que muitas vezes teremos que reduzir a velocidade da marcha para conseguirmos continuar. Parece assustador, parece até mesmo desanimador, mas não nos esqueçamos que, segundo as leis de Deus, não podemos colher o que não plantamos. Esta caminhada difícil, ao qual todos nós teremos que fazer, é o resultado de séculos, talvez milênios de ociosidade. É o resultado de muitos séculos de inércia, de rebeldia, de distanciamento da proposta libertadora de Jesus. Somos, pelo menos a maioria de nós, espíritos que estivemos distantes do caminho seguro apontado pelo Cristo. Somos espíritos que perdemos sucessivas encarnações, que tivemos durante muito tempo caminhos mais suaves, caminhos mais curtos, que não quisemos. Então, sobra-nos, resta-nos agora um caminho mais difícil, mais longo. Entretanto, jamais poderemos nos esquecer que não nos faltará, como nunca faltou, o amor de Jesus. Nunca nos faltará o apoio dos benfeitores espirituais. Nunca nos faltará o respaldo dos seres mais evoluídos que nos ajudam na caminhada. Portanto, olhemos para o horizonte e não tenhamos medo de caminhar. Peçamos ajuda a Deus e Deus nunca nos negará. Mas não esqueçamos de fazer a nossa parte. Não esqueçamos de derramar o suor
talvez até mesmo as lágrimas, para que cheguemos ao término da caminhada. Por agora, nesse momento, pensemos em Jesus. Pensemos na cura das nossas enfermidades. Respiremos com o desejo verdadeiro, com uma fé profunda de que ficaremos melhores. Não nos dobremos ao peso do desânimo. Busquemos, entre aspas, a salvação, salvando a nós mesmos através da mudança de conduta que o Evangelho nos convida. Que possamos todos nós, nesse momento de tratamento, pedir a Jesus que nos inspire, que nos conduza e que não desista de nós, mesmo com os nossos tropeços, mesmo com as nossas falhas. Que Jesus possa continuar investindo em nós, para que a gente consiga vencer tudo que nós precisamos vencer. Que assim seja. E nós desejamos a todos muita paz, nós desejamos a todos muita saúde. Continue a nos acompanhar, continue a divulgar, por favor, o nosso canal. Você vai ajudar outras pessoas, você vai ajudar a nós, que sempre estamos precisando de um auxílio, seja financeiro, seja de que ordem for. Que o caminho de Damasco, essa casa maravilhosa, continue a nos inspirar. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.